Olá pessoal, eu sou o mediador Flávio e na aula de hoje nós vamos estudar limites e comportamentos de funções. Bem, a essência da aula de hoje, pessoal, é entendermos que o cálculo do limite ele não está preocupado com o comportamento da função em um ponto específico, num ponto específico. O limite ele está preocupado como o comportamento da função vai ser, como o comportamento da função será nas proximidades de um ponto específico. Então, para a gente poder entender melhor essa definição, nós vamos realizar a resolução de alguns exemplos. Vamos lá. Bem, na tela aí nós temos o exemplo 1, onde nós temos o limite de uma função racional, sendo o numerador uma função de segundo grau e o denominador também uma função de segundo grau, onde x tende ao infinito. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu sinalizei para vocês foi a análise do domínio. Como nós temos uma função racional, necessariamente o nosso denominador, que é 5x² menos 5x, ele deve ser diferente de zero. Resolvendo, atendendo essa condição, nós podemos especificar que o domínio da nossa função em questão ele é representado pelos valores x diferente de 1 e x diferente de 0, ou seja, o meu denominador da função, em hipótese alguma, poderá assumir estes valores, ok? Bem, feito isso, eu coloquei para vocês também o passo a passo algébrico da questão, e para que em seguida nós possamos analisar como é que esse limite vai estar exposto no gráfico. Bem, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui para poder dar início à resolução do limite, do cálculo desse limite, seria dividir pelo denominador de maior potência. No nosso caso aqui, a variável que está no denominador, que possui o maior expoente, é x². Dividindo toda a nossa estrutura por x², nós encontramos uma expressão equivalente à nossa função inicial, que é esta expressão aqui. O que seria equivalente também ao colocar o nosso x² em evidência. Nós estaríamos encontrando dessa forma a mesma estrutura, certo? Então, calcular o limite desta função tendendo ao infinito, x tendendo ao infinito, equivale exatamente a calcular também o limite dessa estrutura, dessa função melhorada, para x tendendo ao infinito. Para isso, pessoal, eu dividi a questão em dois casos. Um analisando o nosso numerador e depois analisando o nosso denominador. Bem, segue então a análise do numerador. Como é que a gente vai resolver aqui? Bem, nós vamos aplicar a definição, nós vamos fazer o limite do nosso numerador tendendo ao infinito. Para isso, basta que a gente se lembre das propriedades de limite, porque nós temos aqui o limite de duas funções. E o que a propriedade diz, que é o que eu estou sinalizando agora aqui para vocês? A propriedade afirma que o limite da soma ou diferença de funções para x tendendo a um valor a específico é igual à soma ou diferença dos limites dessas funções para x tendendo a A. Assim sendo, nós vamos ter logo em seguida o limite de 3 para x tendendo a infinito, somado, certo? Com o limite de 2 dividido por x² de x tendendo ao infinito. Sabemos que, pelas propriedades dos limites, o limite de uma constante será igual ao próprio valor da constante, e nesse caso específico aqui, o limite de 2 dividido por x² para x tendendo a infinito, conforme o nosso denominador for crescendo, for aumentando, naturalmente o nosso valor aqui ele tenderá a zero, certo? Então, podemos concluir desta forma que o limite de 3 mais 2 dividido por x² de x tendendo a infinito é igual a 3. Bem, pessoal, essa mesma análise foi feita para o denominador. Temos aqui o limite de 5 menos 5 dividido de x tendendo a infinito. Aplicamos também aqui a mesma condição de propriedade dos limites que aplicamos lá na análise do numerador. A questão aqui é que no item anterior do numerador nós tínhamos uma adição e agora nós temos aqui uma subtração. O limite de uma constante
é a própria constante, e aqui, conforme o nosso denominador x tende a infinito, nossa estrutura tenderá a zero. Desta forma, nós podemos concluir que o limite, né, do nosso denominador é igual a 5, certo? Bem, pessoal, juntando essas informações agora, né, nós podemos concluir o seguinte: o que veio da análise do nosso numerador? Veio 3, né? E o que veio da análise do nosso denominador? Veio 5. Assim sendo, né, nós teremos que o limite da função em questão é igual a 3/5, né, que, se falando em valores decimais, daria 0,6. Agora vamos analisar esse limite graficamente. Bem, nós temos aqui o seguinte: nosso x em questão está tendendo, né, ao infinito. Percebam o seguinte, conforme os meus valores de x, né, vão para mais infinito, seja ele, né, mais infinito ou seja ele menos infinito, a nossa função ela se aproxima de um valor específico, que é o 3/5 que nós encontramos, né, no item anterior. E percebam um detalhe também: na nossa análise gráfica aparece aqui a nossa função do segundo grau, exatamente onde os valores que nós tivemos encontrado, onde a função não está definida. Então perceba que nós temos a nossa parábola, que a parábola ela se aproxima, né, dos valores em questão, ela se aproxima bastante aqui do zero, mas ela não vai, né, cortar o zero, e ela se aproxima também bastante aqui do nosso 1, mas não a ponto de alcançá-lo, certo, pessoal? Então nós representamos aqui graficamente a análise algébrica que nós realizamos no item anterior. Seguindo, então, nós temos o exemplo 2, tá? O exemplo 2, nós temos a função x² menos x para x tendendo a mais infinito. Especifiquei para vocês também o domínio da nossa função, né? Não existe restrição para a função em questão, tá? Bem, como é que eu vou resolver? Como que eu vou calcular o limite dessa função para x tendendo a infinito? Aí a gente precisa ter bem definidas as propriedades dos limites, né? Especifiquei aqui para vocês também uma propriedade que diz, né, que o limite de x tendendo a mais ou menos infinito para a função a, que multiplica x elevado a n mais bx mais c, será igual a infinito. Isso nós estamos considerando, pessoal, a positivo. Bem, a gente comparando a nossa função que está sendo analisada com a propriedade em questão, o nosso a aqui vale 1, ou seja, é positivo. O nosso n vale 2, certo? O coeficiente aqui de b é menos 1. E no caso aqui, o nosso c vale 0, né? Então nós podemos aplicar exatamente essa propriedade e concluir que o limite desta função aqui será igual a infinito. Agora vamos fazer essa análise graficamente, né? O que acontece, né, com a nossa função quando nós trabalhamos com valores de x que tendem ao infinito, seja caminhando para o infinito positivo ou seja caminhando para o infinito negativo? A gente pode perceber o seguinte: conforme a gente se afasta aqui do eixo x, a função ela vai subindo indefinidamente, né, conforme eu caminho para os valores positivos de x, ou seja, quando eu estou tendendo ao infinito positivo, a função também caminha, né, para o infinito positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui, pessoal. Conforme eu caminho para o infinito negativo, conforme eu tomo valores de x cada vez mais distantes, né, a minha função ela vai subir também indefinidamente, né, assumindo assim valores que são positivos. Então nós podemos concluir que a nossa função em questão, né, vai apresentar limite de x tendendo ao infinito, também terá como infinito a resposta, ok? Vamos dar seguimento aí, então. No exemplo 3, nós temos a mesma função que nós estávamos analisando no item anterior, né? Sabemos que o domínio dela é real, porém, agora
para o valor de x que está tendendo é diferente. Lá era x tendendo ao infinito, aqui nós estamos analisando para x tendendo a 2. Bem, pessoal, como que a gente procede para calcular o limite dessa função de x tendendo a 2? Aqui eu subdividi em dois casos para a gente se lembrar do seguinte: o limite de uma função existe quando os limites laterais, né, são iguais. O que são limites laterais mesmo? Tendendo pela esquerda e tendendo pela direita. Então, nós estamos analisando e vamos concluir o limite da função para x tendendo a 2, analisando as proximidades do número em questão, que é o 2, à esquerda dele e também à direita dele. Bem, se eu pegasse uns valores suficientemente próximos do 2 à esquerda, por exemplo, 1,99, 1,98, né? E nós substituíssemos esses valores na função, nós poderíamos constatar que a função se aproxima de 2. De modo análogo, se a gente pegasse valores próximos do 2 à direita, por exemplo, 2,001, né, 2,001, se nós pegássemos esses valores e substituíssemos na função, também verificaríamos que a função se aproxima de 2. Então, desta forma, se o limite, né, da função tendendo a 2 pela esquerda se aproxima do 2, e se o limite da função tendendo a 2 pela direita se aproxima de 2, então podemos concluir que o limite dessa função para x tendendo a 2 será 2. Bem, pessoal, analisando aqui graficamente, nós temos o seguinte: aqui nós temos a direita, né, do nosso 2, e aqui nós temos a esquerda do 2. Então, quando eu falo tomar valores suficientemente próximos à direita, nós estamos falando desses valores aqui, né? Então, dessa forma, quando eu me aproximo do 2 pela direita, a minha função se aproxima do 2. Da mesma forma, quando eu me aproximo aqui do 2 pela esquerda, a função, né, também se aproxima do valor y igual a 2. Por isso que nós podemos concluir que para a função em questão, o limite vai ser 2. Bem, seguindo agora para o nosso quarto exemplo, nós temos a função 1 sobre x, para x tendendo a 0, né, analisando o domínio dessa função como é uma função que apresenta denominador, né? Então nós temos que ter que o denominador tem que ser diferente de 0, e como o nosso denominador é x, naturalmente o nosso x tem que ser diferente de 0. Bem, eu coloquei para vocês aí o seguinte, para x se aproximando de 0 pela direita, ou seja, x maior do que 0, o denominador é um valor positivo que se aproxima de 0, né? Igual ao infinito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente se aproxima aqui, né, do 0 pela direita, o que está acontecendo com essa função? Né? Estou me aproximando aqui do 0 pela direita. A gente pode perceber que graficamente a função está subindo para os valores de y, que são valores positivos. Só que esse gráfico ele não termina aqui, né? Ele é contínuo, certo? Essa função ela continua para além desse ponto onde nós colocamos aqui. Então a gente pode concluir que conforme a gente se aproxima do 0 pela direita, a função assume indefinidos valores em y positivo. Da mesma forma, se a gente fazer a análise se aproximando do 0 pela esquerda, a função assumirá infinitos valores que são negativos, ou seja, a função desce indefinidamente conforme eu me aproximo suficientemente do 0, que é o ponto onde nós estamos analisando. Então, dessa forma, a gente pode concluir o seguinte: quando eu me aproximo do 0 pela direita, a função assume valores de y, né, indefinidos e que são positivos. Quando eu me aproximo do 0 pela esquerda, a função assume valores negativos, né, e ela desce indefinidamente também. Então a gente conclui que o limite dessa função à direita do 0 é infinito, mais infinito, e no outro caso, pela esquerda, é menos infinito. Como os limites laterais são diferentes, assumem valores diferentes, o que nós podemos concluir, né? Foi o que eu coloquei aqui para vocês logo abaixo. Se o limite,
né, de f de x tendendo a pela esquerda, for diferente do limite de x tendendo a pela direita, então o limite dessa função não existe. Então essa função não caminha para um valor específico quando nós analisamos o comportamento dela, né, próximo do zero. Percebam o seguinte, pessoal, né, é interessante a gente utilizar sempre as definições para que a gente possa caminhar na resolução dos limites, né? Ok? Vamos lá. Agora o exemplo 5. O exemplo 5 é a mesma função do nosso exemplo 4. O que vai alterar é o valor para o qual x está tendendo, né? Lá no caso em questão x tendia a zero e agora x tende a infinito. Bem, olha o que eu coloquei aqui para vocês, a propriedade, né? Como é que eu resolvo esse limite aqui? A gente precisa se recordar da propriedade que diz o seguinte: quando eu tenho o limite de uma função do tipo c dividido por x elevado a a, onde c representa uma constante, quem é que está fazendo o papel da nossa constante aqui? O 1, né? A nossa variável é o x e o nosso expoente aqui de x é 1. Então, o nosso a vale 1. Sempre que eu tiver essa estrutura e x tendendo ao infinito, nós vamos poder afirmar que o limite dessa função será zero. Agora, vamos entender isso no gráfico. Vamos lá. Bem, o nosso x aqui está tendendo ao infinito, certo? Então, o que acontece? Quando o nosso valor de x ele tende a infinito, o que acontece com a nossa função em questão? Ela se aproxima do zero, né? Ou seja, a gente pode perceber o seguinte: conforme a função caminha para a direita indefinidamente, o nosso gráfico ele cresce e ele vai ficando cada vez mais próximo do eixo y, querendo se aproximar, né, tendendo a uma aproximação para o nosso zero aqui, certo? A mesma coisa acontece quando a gente analisa a função tomando valores que são negativos, ou seja, quando a gente toma valores de x indefinidos no nosso eixo aqui negativo, ou seja, suficientemente grandes e negativos, a nossa função ela desce indefinidamente e ela se aproxima muito do nosso eixo y aqui, ou seja, ela tende, né, ao zero, ela se aproxima do zero. Então nós podemos concluir que o limite da função em questão, né, ele vale zero. E percebam o seguinte: apesar desta função não estar definida para x igual a zero, isso não significa que nós não possamos analisar o seu limite. Uma coisa não depende da outra. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Quaisquer dúvidas, por favor, acessem os mecanismos que nós temos na plataforma, acessem os chats, acessem os fóruns, tá? Porque nós estamos disponíveis para poder estar tirando a dúvida de vocês. Um abraço.